A paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez estamos aqui, né, irmãos, para comentarmos um pouco, para a gente falar um pouco da palavra de Deus. Nós estamos num tema a qual Jonas, em sua maravilhosa história de vida, nos ensina muitas coisas. E nós estamos aqui, irmãos, com a parte 2 dessa palavra, a qual Deus tocou ao meu coração. Porque a Bíblia diz, irmãos, que aos olhos de Deus não podemos fugir, que os olhos do Senhor estão voltados para os 4 cantos da terra. E a Bíblia diz que Jonas tentou fugir da presença de Deus. Mas como podemos fugir da presença de Deus, né, irmãos? Quero fazer uma leitura aqui, nesta segunda parte do vídeo, aleluias, na qual diz aqui, no versículo de número 8, a qual os marinheiros perguntam para Jonas, desta maneira, versículo de número 8, então disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo você é? Versículo 9. E ele disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. A história já nos relata, irmãos, que Jonas, em seu início, em sua chamada inicial, não era temente a Deus. Porque se ele fosse temente ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, com certeza ele teria obedecido à chamada do Senhor, na qual o Senhor queria enviá-lo para Nínive, para pregoar a palavra, porque o pecado de Nínive, daquela nação, estava subindo às narinas do Senhor, e Deus, ele não estava se agradando das atitudes daquelas nações, Ali estava o pecado predominando, fazendo coisas horríveis ali naquela cidade de Nínive, que era a capital da Síria. Aleluia. E a Bíblia diz que os marinheiros perguntaram para ele, quem és tu? E ele responde, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, aquele que fez o mar e a terra seca. O interessante, irmãos, neste primeiro capítulo de Jonas, que eu tiro muitas coisas maravilhosas daqui. Porque Deus, irmãos, ele pode operar coisas maravilhosas até naquilo que está dando errado. Existe um ditado muito antigo que diz, Deus, ele escreve certo por linhas tortas, Mas eu venho dizer para você que Deus não escreve por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas certas. É Ele quem predomina, é Ele quem comanda as coisas na nossa vida. Quando nós colocamos ou nos colocamos em uma situação de risco, em uma situação na qual o Senhor não está louvando as nossas atitudes, Deus, ele dá aquele jeitinho, para fazer grandes coisas através de tudo aquilo que está dando errado. Deus, em sua sabedoria, irmãos, ele engana o erro, ele engana Satanás, E Satanás, pensando que tudo está indo conforme a sua vontade, na verdade, é Deus que está trabalhando e contorcendo a situação e as tempestades em nossa vida, para que tudo acabe bem. Olha só, irmãos, a Bíblia diz que estes homens encheram-se de temor e começaram a temer o Deus do céu. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que eles disseram assim, vamos escapar para a terra seca. Olha só,
colocaram os grandes remos para fora do barco e começaram a remar, todos apavorados, tentando se achegar à beira da praia, tentando se achegar na terra seca. Mas a palavra diz, irmãos, que quando eles iam pela direita, aleluia, a tempestade vinha ao contrário deles e lançava eles de novo para o meio do oceano. Quando eles tentavam ir pela esquerda, de novo a tempestade vinha e lançava ele para os meios das ondas. Aleluia! Porque nada, irmãos, a Bíblia diz que nada pode impedir os propósitos e os planos de Deus. Jó, ele conhecia toda esta verdade quando Deus se manifestou em um forte vento e falou com ele, aleluia, perguntando: quem és tu, Jó, que tenta discutir ou combater e debater comigo? A tua sabedoria não é nada perante a minha sabedoria, o Senhor disse, aleluia. Ele pergunta: Jó, aonde estava tu quando eu criei os pilares da terra? Coisas que Jó não entendia. E Jó, no capítulo 42, ele começa a confessar este poder do Todo-Poderoso. E ele começa a dizer: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Aleluia! Aqueles marinheiros, irmãos, remavam para lá, o vento soprava forte e trazia ele para o meio das águas. Remava para lá, Deus lançava a tempestade sobre eles, aleluia, e o barco era de novo jogado para o meio das águas. Nada pode impedir o poder, aleluia, e a vontade de Deus quando Deus quer operar. Ninguém, irmãos, pode impedir. Todos nós profetizamos, todos nós lançamos uma palavra dizendo: quando Deus opera, ninguém pode impedir. E pensamos também que é só pelo lado do bem, né? Que é só coisas boas. Não. Quando Deus também quer fechar a porta, irmãos, ninguém pode impedir. Deus, ele abre porta, ele abre, mas quando ele fecha, ninguém pode abrir esta porta. A Bíblia diz, irmãos, olha só que maravilhoso, a Bíblia diz que eles começaram a remar, Deus lançava a sua mão e a tempestade lançava eles para o meio das águas. Começaram a temer o Deus do céu, começaram a temer ali o Deus que Jonas servia. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que eles, quando oraram a Deus, aleluia, Jesus, pedindo uma solução e pedindo uma explicação, Jonas disse: por causa de mim sobreveio essa tempestade. Jonas, aleluia, foi lançado ao mar. E quando ele foi lançado naquelas águas, irmãos, a Bíblia nos relata que automaticamente o vento cessou sobre aquele mar e houve bonança. Sabe o que é bonança, irmãos? Sabe o que significa bonança? É quando as águas do mar estão tão calmas, que quando as águas do mar estão tão tranquilas, aleluia, que fica aquele risco da lua na água retinho, né? Aquela calmaria. E a Bíblia diz, irmãos, que os marinheiros, temendo ao Senhor, o Deus do céu, ofereceram sacrifícios ao Deus do céu, o Todo-Poderoso. Aqueles que não eram crentes no Senhor, aqueles que serviam a outros deuses, eles foram impactados pelo poder de Deus e aceitaram a Deus, o Todo-Poderoso, por Senhor. Ofereceram sacrifício, deixaram seus deuses de lado. E a Bíblia diz, aleluia, que Deus operou ali uma grande providência, uma grande obra sobre a vida daqueles marinheiros que estavam junto ao navio com Jonas.
Jonas, o desobediente, o fujão, ele foi lançado nas águas. Aleluia! E Deus, automaticamente, através dessa rebeldia de Jonas, Deus ganha os marinheiros daquele barco para ele. Deus, ele pode fazer coisas que às vezes não entendemos em nossa vida, mas a direção e o final de tudo que está acontecendo sobre a nossa vida é real, é verdadeiro e é fiel, porque a obra que Deus faz em nossa vida é perfeita. Talvez estamos passando por lutas, por tempestades, por tribulações, e às vezes até murmuramos, às vezes até reclamamos, mas é Deus criando grandes propósitos, e para que a árvore dê fruto, Ele faz com a sua sabedoria grandes coisas, grandes desvios em nossa vida, grandes trajetórias, grandes caminhos. O Senhor nos coloca para cumprir as tuas promessas e a tua palavra na vida de cada um de nós. Amém? Aqui é o pastor Márcio, seu amigo, e estaremos juntos sempre aqui nesse canal, irmãos. ADMM, Assembleia de Deus Monte Manaim, Votuporanga, São Paulo. Ajude esse canal, aleluia, curte, compartilha, dá o seu like aí, ajuda para que a semente, aleluia, da palavra seja plantada ao coração de muitas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.